Era isso que eu estava esperando. Arco de treino nunca decepciona. Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e eu gosto tanto de arco de treino que eu poderia falar por horas sobre esse capítulo, mas eu vou me conter em apenas um número que aparecer aqui. Como sempre, vamos jogar aquele joguinho? Eu falo o nome de uma certa pessoa e se você compartilha o mesmo nome dessa pessoa, se inscreve aí no canal, beleza? Bem-vinda, Letícia. Então, se seu nome é Letícia, clique aí no se inscrever e seja muito bem-vinda ao Casca de Nós. Começamos esse capítulo com a introdução dos senpais, né? E como eu imaginava, o autor teve uma atenção especial no design de cada um, porque eu já conseguia ver a personalidade de cada um deles assim que eles foram introduzidos. O cara que estava de pé, o que estava com a rosa, ele se acha bonitão. E ele diz que não vai treinar a Akane porque pode ser que ela se apaixone por ele. Que absurdo, né? O que tava mangá, eu achei que ele era tímido, mas ele só é um pouco mais nervoso, que, vamos combinar, nervoso e tímido não é tão diferente assim, né? E ele se recusou por ser nervoso demais. Já o Guru Senpai a gente já conhecia, né? Que aí sobrou apenas o cara de cabelo raspado, né? O monge sentado em Seiza. Que ele tinha esse visual mais rígido, né, mais rigoroso, mas ao mesmo tempo parecia um cara legal, um cara bondoso, um quadrado, né? E ele foi o único a aceitar ser o professor da nossa querida protagonista Akane. Até aí tá tudo maravilhoso, o design tá perfeito, representando cada um dos personagens e suas personalidades de forma fiel ao que o roteirista quer. Só que isso é meio que um tiro no pé, porque o roteirista parece que não deu o aprofundamento necessário para esses personagens. Eu não espero que ele aprofunde cada um dos personagens em um único capítulo. Isso ia ser pedir demais, né? Mas ao menos eu esperava um pouco mais de aprofundamento do professor, porque ele ficou apenas por isso mesmo nesse capítulo. Ele é um cara meio rígido, meio certinho, e não vimos nem a apresentação dele. Nós não sabemos o quão bom ele é, nós não sabemos as técnicas que ele usa. Enfim, ficou só no papel de professor mesmo, que avaliou a apresentação da Akane. E não sabemos mais nada além disso dele. Que ele é um cara legal, meio rígido e que é muito conhecido no mundo do Rakugo. Vamos ver no futuro se o roteirista vai aprofundar mais no personagem, né? Mais nos outros personagens. Mas por enquanto é isso. Tá meio raso eles. Mas eu entendo o roteirista, porque esse capítulo foi cheio de informação. Nós tivemos muita informação do universo de Rakugo. Tivemos o clássico clichê de que as tarefas dadas ao professor não condizem exatamente aquilo que parece ser a profissão, né, do Rakugo, que é ficar ajeitando os sapatos na entrada, cumprimentando as pessoas que entram no estabelecimento, cuidando do chá do cara, né, cuidando da roupa dele, tarefas domésticas. Mas é claro que não tem apenas isso. As tarefas não são apenas tarefas, elas servem um propósito, elas têm um treino. O treino serve um propósito muito específico dentro dessa profissão, que é agradar as pessoas, né? Então todas essas tarefas são para que ela possa agradar, pensar adiante em o que pode agradar o outro antes que ele mesmo precisa pedir, né? Isso ficou claro com a apresentação dela, que o conflito do capítulo foi, primeiro, a interação entre eles, e segundo, uma pequena apresentação da Akane no palco para um bando de velhinhos. E ela só conseguiu tirar algumas risadas, não foi total assim. O que é estranho, porque ela fez exatamente a mesma apresentação de antes, que tirou risada de muita gente, só que dessa vez parece que não tá funcionando. E aí tem a lição número 2 que o professor Arakawa dá, que o nome do cara é Arakawa, né? Que é o público. Você está contando essa história para um público específico. O público lá do café, ele era variado, né? Tu tinha gente mais velha, gente mais nova, então funcionava melhor. Esse público não, ele é um público idoso, então certas coisas não vão funcionar para o público idoso. Então tem que pensar também quem você está querendo agradar. Qual é o seu público-alvo? Qual é a melhor forma de entregar a melhor apresentação para esse público? E é por isso que eu fiz Honra pensando em você! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Até porque agradar o outro não é
tão fácil quanto soa, né? Porque tem dias que tu vai estar mal-humorado, que tu vai acordar meio grog, que tu vai estar sem energia. Talvez teu namorado ou namorada tenha terminado contigo um dia antes, ou no mesmo dia, né? Coisas acontecem. Então, tu pensar no outro, com todos os problemas que tu tem à tua volta, é extremamente complicado. Por isso que esse é um ótimo treino. Eu pelo menos achei. Faz todo sentido o autor utilizar essa base do... Como é que é o nome? É Zenza? Não lembro o nome. Do nome, vai estar aqui na tela o nome da classificação da Akane, né? De que o aluno precisa servir ao senpai, né? Porque agradando o outro é o mesmo que pensar em agradar o público. Ou ao menos é isso que o autor quer passar com esse arco de treinamento. Já o conflito desse capítulo, que toda história precisa do conflito, e justamente por estarmos numa revista semanal, esse conflito precisa ter toda semana a gente precisa de ou um novo conflito ou um conflito contínuo. Eu achei fraco o conflito dessa semana. Nós tivemos ali a pequena interação entre a Akane e o Arakawa, que não foi exatamente um conflito. Ela disse tipo, talvez eu não me dei bem com esse cara, porque ele é meio intenso. Mas não foi um problema real isso. Ela foi só um quadro dela dizendo, talvez eu não vá me dar bem com esse cara. Mas ele é um ótimo professor. E ela até disse, nossa, esse cara é um ótimo professor. E não tivemos uma briga entre eles. Não tivemos realmente uma revolta. Parece que o autor tentou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Tentou fazer o personagem do Arakawa mais aprofundado, só que justamente porque ele enfiou outras 2, ele não foi tão fundo no personagem. Ele tentou fazer a parte do treino dela, o que também foi meio meia boca, porque não tivemos tantas situações em que ela tenta agradar o próximo. E também tivemos a parte de toda a informação de como funciona o mundo do Rakugo, que eu acho que inclusive é a parte que mais deu certo, só que aí não tem conflito, é apenas exposição, né? Então eu achei fraco esse conflito, né, do capítulo. O que na verdade não é um grande problema, porque eu entendo o autor. Porque ele tentou fazer todas essas 3 coisas que ele não fez exatamente, não foi aprofundado em tudo. Então é ok, não é maravilhoso, mas é ok. É melhor do que, inclusive, eu acho que esse capítulo foi melhor do que qualquer outro capítulo anterior a esse. Então já digo aí que ele deu um up aqui no roteiro. Já a arte tava ok. Nada muito além da média do que ele tem passado. Não tinha nenhuma página que realmente pegou meus olhos assim, que me disse, nossa, esse cara desenha muito bem. Ou, nossa senhora, como essa diagramação tá ótima nessa página. Com uma quadrinização tá sensacional. Nada disso, foi tudo muito comum, por assim dizer. Nada tava ruim também. Eu não tenho nada pra reclamar das páginas, só que foi um bom trabalho. Seja o que for, o artista é ótimo. Adorei os designs dos personagens dele. Eu não sei se o design foi feito junto com o roteirista, mas os designs dos personagens estão condizentes, estão bem bons, eles comunicam bem quem eles são. Desde o primeiro capítulo até aqui, ele tem se mostrado um grande quadrinista. Então eu estou esperando muito pelos próximos capítulos. Eu quero ver mais desse artista. Inclusive eu quero muito bem ver o que acontece quando o roteirista e o artista estão num nível acima, sabe? Quando eles estão realmente dando tudo de si, como me pareceu no roteiro desse capítulo e como me pareceu na arte dos capítulos passados. De um modo geral, o que mais me chama a atenção nesse mangá é a arte. Mas nesse capítulo foi o oposto. O que mais me chamou a atenção foi como o roteirista organizou o roteiro. Então eu vou dar 7 cascas de nozes de 10 para Akane Banashi capítulo 6. Mal posso esperar para ver o resto dessa história, principalmente agora que a Akane está como garçonete num pub, né, num barzinho. Está claro a intenção do professor de ter colocado ela como garçonete, né, afinal, agradar pessoas, tudo mais, né, e lidar com o público também, né, lidar com clientes. Realmente é uma arte que tem que ser adquirida e não nasce conseguindo agradar todo mundo, né. Não esperava por esse desenvolvimento em nenhuma hipótese. Veremos.